O Passo Fundo venceu e está nas quartas de final da Copinha. Passou pelo Glória na tarde deste domingo. Saiba quem será o adversário do tricolor na próxima fase. Veja o gol do jogo e também o que disse o técnico Marcelo Caranhato após a vitória por 1-0 contra o time de Vacaria. Na tarde de domingo, jogo único, oitavas de final da Copinha, a Copa Tarcísio Flecha Negra, e o Passo Fundo, com uma certa dificuldade, passou pelo seu primeiro adversário nessa etapa eliminatória, que foi o time do Glória, o time de Vacaria, treinado pelo Luiz Carlos Vinck, que tem uma história também com o Esporte Clube Passo Fundo. O gol saiu somente na segunda etapa e foi marcado pelo Daltro, e o Passo Fundo venceu por 1-0. Como era jogo único, não tem jogo de volta, o Passo Fundo já está nas quartas de final e o adversário será o Garibaldi, que passou pelo Inter de Santa Maria nos pênaltis, jogando lá no Presidente Vargas, em Santa Maria. O time da Serra Gaúcha conseguiu levar o jogo para os pênaltis, o 0-0, e depois nas penalidades, melhor para o Garibaldi. O Inter SM, que estava no grupo do Passo Fundo, se despede nessa etapa de oitavas de final. Então, Passo Fundo e Garibaldi agora passam a decidir uma vaga na semifinal, etapa de quartas agora, e agora começa 2 jogos, lá e cá, primeiro em Garibaldi, segundo aqui em Passo Fundo. Falar um pouquinho sobre o jogo. O Passo Fundo teve muita dificuldade no primeiro tempo para conseguir furar o bloqueio. Era nítida a estratégia montada pelo Vinck de jogar atrás da linha da bola, se defender muito bem, inclusive faziam isso ali com uma linha de 5 defensores quando o Passo Fundo vinha para cima, e especular um contra-ataque, aquela estratégia de jogar por uma bola, né? Quem sabe vencer por 1-0 ou arrastar o jogo até os pênaltis para daí sim, né, ficar em igualdade de situação, já que nos 11 ali, até mesmo em questão de elenco, o Passo Fundo hoje conta com um plantel mais qualificado, ao menos no meu entendimento, do que a equipe do Glória, e imagino que foi mais ou menos por aí que o Vinck montou sua estratégia, tanto que foi muito defensivo o time do Glória, criando muito poucas oportunidades. Primeiro tempo, o Passo Fundo tenta, mas não consegue. O Michel até teve uma chance de cabeça, mas a bola saiu. E aí, na segunda etapa, algumas mudanças na equipe, propostas pelo técnico Marcelo Caranhato, que ele vai explicar daqui a pouquinho. E o Passo Fundo, com o Daltro, um volante, consegue marcar o 1-0, e depois o Glória até tenta sair um pouco mais para o jogo, tenta ir para cima, faz aquele abafa, mas sem levar perigo, sem nenhum lance que chegou a assustar o torcedor ou quem estava acompanhando o jogo, e até mesmo o time do Passo Fundo, que se comportou também muito bem defensivamente. Vamos acompanhar o técnico Marcelo Caranhato falando, né, depois da vitória, falando depois da classificação. E tem uma parte curiosa nessa entrevista, você pode acompanhar aí, porque enquanto estava acontecendo a entrevista com o Caranhato, o jogo lá em Santa Maria estava ainda acontecendo, estava a disputa dos pênaltis. E ele fica sabendo, eu informo ele quem é o adversário do Passo Fundo. Você pode perceber aí, né, a reação do técnico Marcelo Caranhato no momento em que ele fica sabendo quem será, né, o seu adversário, o adversário do Passo Fundo na próxima fase. Confere aí a entrevista coletiva do técnico do Passo Fundo. Olha, a avaliação de um confronto, né, uma fase eliminatória, é sempre muito difícil, muito complicada, né? Nós tivemos hoje maturidade e tranquilidade para jogar contra uma equipe que veio para jogar por uma bola só, né? Extremamente defensiva, tentando atrasar o jogo, paralisar o jogo, e a gente tentou jogar, fazer o que a gente faz de melhor, que é jogar. Primeiro tempo a gente ainda teve alguns problemas de passe. Eu acho que a gente poderia ter qualificado um pouquinho mais o passe, né, para chegar numa intermediária ou no último terço com mais qualidade. Depois, no intervalo, a gente mudou, colocou o Romeu para qualificar esse passe à frente dos zagueiros, né, e colocar os 2 meias no jogo, que estava faltando até o momento. Mas parabenizar a entrega, né? Eu falei para eles na palestra que hoje a gente necessitava sacrificar o individual para prevalecer o coletivo.
não fizemos um grande jogo, a gente foi eficiente para ganhar a partida e passar à frente. A gente sabe que precisa melhorar, evoluir, porque a nossa intenção é brigar pelo título, né? Não é só passar de fase. Mas parabenizar todos os jogadores que entraram em campo, o pessoal que ficou como opção, né? Infelizmente não dá para agradar todo mundo. Nós temos hoje jogadores de qualidade que estão ficando fora do banco de reserva, né? Então é um grupo que vence junto, que trabalha junto, né? Hoje a gente defendeu o nosso trabalho, nossa convicção, defendeu esse ambiente bom que a gente tem no dia a dia e que resultou numa grande vitória hoje. A estreia do Pablo, como é que, na sua concepção, professor? O Pablo chegou essa semana, né? Então são 7 dias que ele está treinando, é muito pouco assim para deixar ele numa condição ideal de jogo, né? Mas foi um sacrifício, foi um jogador que não comprometeu, qualificou o nosso passe lá de trás e ele tem muito para evoluir ainda, né? No passar dos dias aí, dos jogos, tenho certeza que ele vai evoluir e vai nos ajudar muito. Nesse período entre os jogos, né, que o Passo Fundo ficou acompanhando, tiveram outros reforços, né? Foram 5 no total, inclusive o Gui Vieira, que hoje não participou da partida. Como é que tu pretende utilizar todos esses nomes nesse elenco que agora fica um pouco maior? Na verdade, só pode levar 19 para o jogo, né? Se você tirar 2 goleiros, ficam 17 de mim. Então é hora de pensar coletivamente. Eu não posso pensar individualmente, né? Eu não posso pensar daqui a pouco como um atleta, né? Se eu ficar fora eu vou ficar chateado, se eu for para o jogo eu vou ficar feliz. Eu tenho que pensar coletivamente, eu tenho que pensar para 28 jogadores. 28 jogadores. A missão do técnico ela não é fácil. E eu não vou agradar todo mundo. Infelizmente eu não tenho como colocar 27 para jogar, né? Então o pessoal que ficar de fora vai ter que ter paciência, vai ter que trabalhar, vai ter que competir no dia a dia para buscar seu espaço. A gente em algum momento vai gerir o grupo, daqui a pouco trocando fazendo rodízio, daqui a pouco no banco, né? Deixar todo mundo em condições ideais para jogo, mas é uma missão difícil. Eu espero ser o mais justo possível, ser totalmente justo não tem como, né? Mas ser o mais justo possível para que a gente possa conduzir esse grupo até o título no dia 19 do mês que vem, onde é a grande final. Professor, a questão dos próximos adversários é outra competição, é outro jogo, então não dá para pensar no que passou, né? No resultado acontecido, por exemplo, em Santa Maria, que passou, venceu. Se passar, ou o Garibaldi, são equipes que vêm para complicar. Na verdade, assim, a gente tem que ter muita lucidez depois de um jogo desse, né? Se nós tivéssemos tido uma campanha razoável, muito ruim, hoje eu estaria sendo cobrado. Ganhamos o jogo, mas fizemos uma campanha ruim. Não. A gente venceu o jogo e fez uma campanha extraordinária. São 100% de aproveitamento. 100%. Isso a gente precisa valorizar muito. A gente precisa, como eu disse na palestra, defender esse histórico nosso, defender essa campanha nossa, né? Lógico, o jogo contra o Inter vai ter um teor que é a tensão, que talvez não teve no primeiro jogo. Mas se a gente lembrar bem naquele primeiro jogo, se a gente perde aquele primeiro jogo, a gente não classificaria em primeiro e colocaria em xeque, né, a nossa segunda fase, que é o jogo eliminatório. Agora nós temos 2 jogos, vai passar o time mais equilibrado, mais competente, mais eficiente e que tem maturidade para saber administrar esses 2 jogos e vencer, né? Sobressair o adversário, que é nosso grande objetivo hoje. Você acha que é melhor agora 2 jogos eliminatórios com um time com uma qualidade como o Passo Fundo tem? Quanto mais jogos para uma equipe qualificada, melhor. Um jogo, tudo pode acontecer. A gente controla grande parte do que acontece dentro do jogo, 80%, 90%, mas tem 10% que você não sabe, não tem como controlar. Uma expulsão, um cartão, um pênalti com 2 minutos, um gol que é improvável, que você não treina. Às vezes o cara dá um chute da intermediária, a gente não treina isso. É difícil treinar um chute da intermediária, né? Então tem variáveis dentro do jogo que a gente não consegue controlar. Agora, um time qualificado como o nosso, quanto mais jogos tiver, melhor. Se fosse pontos corridos, melhor ainda. Se tivesse 20 jogos, mas a gente só tem 2. E a gente vai ter que ter capacidade, competência para vencer esses 2 jogos e passar mais uma etapa que, como eu disse, o objetivo nosso é chegar à final. Professor, para encerrar a minha parte, a questão da arbitragem. Hoje teve um pênalti claríssimo para o Passo Fundo, o árbitro não deu.
Se empata o Glória e o Passo Fundo vai para os pênaltis, tá feita a confusão. Isso aí eu sei que é o trabalho da diretoria, mas vamos ter que tomar uma providência, né? É difícil falar, né? Não vai voltar atrás, tá? A divisão de acesso. Nós tivemos 3 pênaltis em Santa Cruz contra a Avenida e não foi dado, tá? O jogo de hoje teve um pênalti legítimo e a arbitragem não deu. Mas não cabe a mim agora ficar aqui, sabe, questionando a arbitragem comentando os erros, né? A gente erra também. A gente podia ter definido o jogo bem antes, né? Não deixar na mão da arbitragem decidir. Espero que nos próximos jogos a gente possa ter um pouquinho mais de tranquilidade, fazer os gols que aparecem, para que a gente possa não depender tanto da arbitragem. Para finalizar aqui também, professor Marcelo Caranhato, gostaria que o senhor explicasse para o torcedor também sobre a primeira substituição, aquela do intervalo, né? Que sai um zagueiro e entra mais um volante. Você até falou na primeira resposta para dar mais qualidade no passe, mas que você falasse um pouco mais sobre essa alternativa e o que ela rendeu dentro do jogo. Eu tenho desde o início da minha profissão algo meu, assim, eu não fico em cima do muro. E se eu tiver que, em algum momento, tirar alguém para defender, vai ser faltando 5 minutos quando a gente estiver ganhando o jogo em 2-0. Entendeu? Como a gente fez com o Alex. Mas na metade ali no intervalo, onde eu tenho 45 minutos para vencer o jogo, eu sempre vou ser ofensivo. Sempre vou ser ofensivo. Nós trocamos um zagueiro, baixamos um volante para qualificar a linha de passe, e nós colocamos o Romeu, que tem uma eficiência do passe de quase 90%. Então, assim, se essa bola chegasse numa condição melhor no Romeu, nós íamos colocar os 2 meias no jogo, que era o Dalton e que era o Carvalheiro. Automaticamente, você colocando os 2 meias no jogo, o último terço nós ia qualificar muito. Nós teríamos um jogo mais qualificado para Michel, para Janderson, para Wilson. Então, essa era a ideia, né? Essa era a ideia. Então, às vezes a gente erra, tá? Às vezes a gente vai se tornar mais ofensivo, vai fazer uma troca dessa, e eu estaria aqui respondendo por que você trocou um zagueiro por volante, né? Se a gente toma um gol, ou acontece daqui a pouco um insucesso. Mas eu espero que a gente possa ter as mesmas dinâmicas, assim, e que os resultados para quem joga ofensivamente possa resolver o nosso jogo. Classificado é o Garibaldi, Marcelo Caranhato, pela sua cara surpreso. Não, nós conhecemos Garibaldi, a gente vem acompanhando as 2 equipes, né? Garibaldi fez um grande jogo contra o São Luís de Juí, perdendo o jogo por 3-2, perdendo um pênalti, e o goleiro Fábio do São Luís foi o melhor em campo. Então não é surpresa não, a gente tinha como uma possibilidade, né, esse jogo contra o Garibaldi, jogo difícil, né, uma equipe jovem com muita velocidade, e que a gente vai ter que tomar muito cuidado para vencer. Eu estive há alguns anos lá em Garibaldi, transmitindo um jogo lá, e o campo era bem complicado. Acha que isso pode ser um problema também? Eu acho que o problema maior é o adversário. O adversário vai ser um problema maior. Se a gente conseguir ser melhor que o adversário, o campo não vai ser um obstáculo. Tá bom. Pelo calendário já pré-estabelecido pela Federação Gaúcha de Futebol, os 2 times, o primeiro confronto das quartas de final entre Passo Fundo e Garibaldi é na Serra Gaúcha neste meio de semana. E o jogo da volta já no próximo final de semana aqui no Vermelhão da Serra. Só questão de confirmação aí de data e hora. Imagino que vai ser lá na quarta-feira à tarde. Já estive nesse estádio lá em Garibaldi. Se é nesse mesmo que estão jogando, acredito que sim. E um estádio um pouco acanhado, e não me lembro, acredito, né, que ele não tinha iluminação, não me lembro de ter iluminação, imagino que não, e permaneça ainda sem, e isso fará então com que o jogo aconteça no meio de semana à tarde, né, quarta-feira, 15h30, deve ficar por aí. O Passo Fundo volta a jogar no final de semana em casa. Público hoje no Vermelhão da Serra, olha, eu tinha uma expectativa maior, pensei que teria mais gente, e acho que poderia ter tido mais gente. Tem 2 fatores importantes que eu acho que afastam um pouquinho o público, que foi os jogos da dupla Grenal, não tem como fugir disso, né? O Grêmio estava disputando com o Bahia praticamente o seu acesso. Não era o jogo do acesso, mas era um jogo que, se o Grêmio vencesse, acabou empatando,
o deixaria realmente muito próximo da primeira divisão, do retorno. E depois, às 18 horas, terminava o do Grêmio, começou o do Inter, que venceu o Botafogo. E a torcida do Inter, embora o título esteja um sonho bem distante, mas o Inter está fazendo bons jogos e o torcedor está empolgado, é um bom momento para assistir. E isso, sem dúvida, acaba afastando um pouquinho o torcedor, aquele que fica assim, mas será que eu vou? Tô com preguiça, sabe? Aquele torcedor que gosta de inventar uma desculpa para não ir. Um jogo da dupla Grenal na TV é um prato cheio. Então, quem sabe para o próximo domingo, porque tem de novo o Grêmio, de novo, se não estou enganado, o Grêmio joga no domingo e pode sim aí ser o jogo do acesso contra o Náutico. Então, quem sabe o Passo Fundo possa pensar aí numa estratégia. Eu sei que promoções foram feitas, o Sport Clube Passo Fundo ele tenta buscar algumas saídas, algumas maneiras para atrair mais o torcedor para o estádio. Talvez, quem sabe projetar e pensar em algum horário diferente, algum dia diferente, até quem sabe, para esse jogo acontecer, possa levar um público maior. Afinal, é quartas de final. São o Garibaldi, passando pelo Garibaldi, são mais um adversário, e aí está na final, está na decisão. Então, acho que é um momento aí, até mesmo do torcedor fazer um esforço, mesmo que o jogo seja lá em horário que dê choque com o jogo do Grêmio ou do Inter, é hora do torcedor ir para o estádio, é hora do torcedor apoiar, do torcedor se associar, do torcedor estar ao lado, porque olha, o Passo Fundo investiu, o presidente Volney Trapassou investiu, contratou, montou um elenco forte, um elenco capaz de ser campeão dessa copinha, e precisa do retorno também do torcedor, precisa que o torcedor vá lá no estádio, desde a parte do comprar o ingresso é importante para ajudar no caixa, se associar é importante para ajudar no caixa do clube, mas também para incentivar, para torcer, para motivar os jogadores que estão em campo. Então, assim que a gente tiver as confirmações das datas, a gente vai voltar aqui também para falar para você. Mas agora é hora de gol. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, hein? Se inscreve aqui no De Primeira. A gente está naquela meta já há alguns dias aí de chegar aos 300 inscritos. Está subindo devagarinho, mas está subindo. E a gente vai chegar aí aos 300 inscritos com o seu apoio, com a sua ajuda. Então dá o like também no vídeo. Se puder, compartilha, manda aí no grupo dos amigos que gostam de futebol, no grupo do futebol aí, do futsal, o grupo que você tem com os seus amigos que você joga bola. Manda aí. Olha, esse cara tá falando aqui do Passo Fundo, olha o gol do Passo Fundo, olha o que disse o técnico do Passo Fundo. Manda aí para a gente crescer um pouquinho mais o nosso canal aqui, o De Primeira. Combinado? É hora de gol. É o gol do Passo Fundo, o gol do Daltro, o gol que classificou o tricolor para as quartas da Copinha.